desejo que esteja tudo bem com todos. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar em AI, Artificial Intelligence, ou IA, Inteligência Artificial. Algumas pessoas vibram ao vislumbrar um futuro promissor com maiores possibilidades de produções profissionais, artísticas ou simplesmente por puro prazer. No outro time estão pessoas preocupadas em definir limites para o bom uso dessas tecnologias e, principalmente, a respeito da ética aplicada à utilização. Uma vez que o futuro está logo aqui, existem necessários muitos debates sobre o que deveria ou não ser aceito pelos usuários, a fim de evitar atitudes perturbadoras pelos próprios vários usuários. E assim, garantir segurança e lisura no emprego da inteligência artificial. Mas, antes de continuarmos os pontos de debates mais importantes sobre a utilização da inteligência artificial e os motivos que sugerem dúvidas, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com os seus filhos, amigos e familiares. E também acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes, no século XIX, o progresso foi a Revolução Industrial. No início deste século XXI, testemunhamos mais um progresso, o tecnológico, eletrônico. Máquinas a vapor e telégrafos já há muitas décadas foram substituídos. O próprio homem está a se substituir por AI e demais recursos em plantações e produções de alimentos, nas indústrias têxteis, de veículos e até bélicas. Todos nós, pais, professores, alunos e principalmente e emergencialmente os governos, precisamos entender que estamos na era da biotecnologia e dos algoritmos de computação. Nessa atmosfera toda, os principais produtos serão os cérebros e as mentes. Se os governos continuarem a negligenciar para onde aponta o ponteiro da bússola, o abismo entre os que sabem operar toda essa nova produção desses produtos, que são os cérebros, será ainda muito maior do que os que já existem entre Europa, Canadá e Estados Unidos perante ao Brasil. Diga-se de passagem, hoje o Brasil já perde para Portugal e Polônia em termos de produção e emprego de mentes e cérebros. São dois países que não estão no topo da União Europeia, mas que precisam cumprir determinadas metas para participarem do bloco. Necessidades como essas, que geram avanços em diversos países, que até pouco tempo atrás, Portugal a partir de 1986 e Polônia a partir de 2004, apresentavam índices, níveis muito mais baixos, governamental e de qualidade de vida. E principalmente a Polônia ao sair do coma provocado pelo comunismo. Então, neste século, os governos no Brasil que perderem essa oportunidade de realmente trabalharem em prol de diversas áreas do conhecimento, cujo vértice é a educação, além de decretarem suas falências enquanto país e estados, vão enfrentar a extinção de cérebros, uma vez que os do Brasil já partem, já migram para demais países há muitos anos. Sem dúvida, quem perder não o bonde, ou o trem, ou o navio, mas o foguete, e também não para a Lua, mas para o século XXI,
vai assinar sua própria obsolescência. No Brasil, todos os dias há décadas mofadas no tempo que políticos e a própria sociedade têm um discurso pronto, decorado e uníssono. É preciso valorizar a educação e os professores para o Brasil ser de fato o país do futuro. Brasil, o país do futuro. Que futuro é esse? Quando esse futuro vai chegar? Desse discurso, podemos refletir. Quem valorizará a educação e os professores? Os políticos? Os da atual gestão ou os das seguintes? Costumam dizer ou se defender, ou mesmo se defender, afirmando que os dos governos anteriores nada fizeram. A sociedade? Que sociedade? Fato é que as classes alta e média matriculam seus filhos em escolas particulares para estudarem medicina em faculdades particulares. Quem, por diversas razões, não tem recursos financeiros para além da sua própria subsistência, matricula seus filhos em escolas públicas, na expectativa de aqui tem algumas possibilidades ou prioridades. Mais um parênteses. O que é maior em quantidade no Brasil? Escolas particulares ou públicas? Claro que são as escolas públicas. Então isso significa que o Brasil tem seus profissionais, em sua maioria, grande maioria não existe, hein? Se a maioria já é grande. Tem os seus profissionais, em maioria, oriundos da escola pública. Então, a escola pública que é a base de sustentação do país profissional. Então, é preciso pensar sobre isso. Eu estava a falar sobre a expectativa dos pais sobre os filhos. Primeiro item. Para os filhos trabalharem e ajudarem em casa, muitas vezes param os estudos no 9º ano ou até mesmo sem completar o ensino médio. Segundo, com a ideia fixa de ascensão social e grana no bolso, o que no Brasil é absolutamente compreensível, muitas famílias depositam suas esperanças em seus filhos e os incentivam a tentarem uma carreira no futebol ou nos realities musicais existentes nas televisões. E o terceiro, alguns pais, mesmo com a fatia financeira de suas famílias espremidas, ainda existem alguns deles que apoiam seus filhos a ingressarem em alguma universidade pública, seja federal, estadual ou municipal. Sim, existem esses pais. Porém, aqui tem um fato corriqueiro que venho observando há alguns anos. Entre essas famílias, muitos preferem pagar faculdades particulares em suas cidades, pequenas às vezes, para que seus filhos fiquem em casa porque não vão precisar de se preocupar em ter que pagar contas, lavar roupa, chegar cansados e ainda ter que preparar a própria comida. Como se isso um dia não fosse bater-lhes a porta, bater a porta de seus filhos. Então, eu não consigo entender essas opções. Preferem pagar uma faculdade particular e às vezes de qualidade duvidoso, em detrimento de não investir para que seus filhos se mudem para cidades maiores. E assim, eles vão perder a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, poderem se integrar em projetos universitários voltados às pesquisas e com bolsas, e mesmo terem oportunidades de serem contratados por empresas ou fazerem intercâmbios internacionais, participarem desses projetos. Eu não consigo entender. E seus filhos são oriundos muitas vezes das escolas públicas. Por que então não investir na cidade onde tem um centro universitário, onde tem uma universidade?
Em minha ótica, existe um pensamento que é enraizado no Brasil de manter os filhos em casa até o casamento. Ao contrário de muitos países em que tem uma tradição familiar, social, de tirá-los fora do ninho. Se o filho já pode voar, então que ele voe. Esse é o pensamento de países mais avançados educacionalmente, tecnologicamente. Então, não é interessante prender as crianças em casa com esse pensamento: eu prefiro pagar uma faculdade, mas ele está em casa no conforto. Ele não vai ter o conforto a vida toda. Esse tipo de pensamento, tanto no vértice familiar quanto no referente à educação, além de infantilizar o adulto, o adolescente que vai se tornar adulto, ele já cresce um adulto infantilizado, e interferir em seu crescimento humanístico, se reflete na qualidade do profissional, às vezes a curto prazo. Sabemos que a educação não é valorizada, mas coisificada pela política e pela sociedade brasileiras. Educação não é produto, mas já solução para mudanças de vida, inclusivamente no que diz respeito à ascensão social e melhorias financeiras familiares. E, claro, no crescimento e desenvolvimento de uma nação. Sabemos que o emprego da tecnologia, entendendo aqui tecnologia não no sentido amplo do termo, mas sim como é compreendida, vista e sentida no início do século XXI. É de capital importância para motivar os alunos, uma vez que estão imersos 24 horas de suas vidas nesse ambiente. Mas em muitos estados do Brasil, diversas escolas públicas não oferecem suporte ao professor para desenvolver suas atividades apoiadas em recursos e multimeios que poderiam despertar a curiosidade dos alunos e fazê-los verdadeiros protagonistas, e não depósitos verborrágicos a dormirem em sala de aula na presença dos professores. Seria interessante haver um debate, reflexões e trocas de experiências que possam nos conduzir para superar tais obstáculos para utilizar tecnologia dentro de sala de aula, partindo do fato de algumas escolas disponibilizarem apenas 1, 2 ou 3 data shows. O laboratório de informática, quando tem com apenas 10 computadores para mais de 30 alunos amontoados em um espaço de 17 metros quadrados, ou seja, o tamanho de um gol de futebol. O tamanho de um gol de futebol. E para a realização do encontro, da aula, o professor tem que contar com a ajuda de alguns alunos para procurar e buscar fios de extensão, aparelhos que ele deve montar também. E quando finalmente consegue organizar tudo e silenciar a turma com a sua atenção, faltam somente 10 minutos para o toque do sinal e ele tem que encerrar a aula. Que aventura, né, meus amigos? E do outro lado da moeda, existe a indiferença de muitos professores em relação à utilização dos recursos disponíveis, quando esses recursos estão a funcionar e são realmente disponíveis. Eu tenho professores, colegas mais próximos que já comentaram comigo, e eu também noto um certo egoísmo por parte de muitos colegas ao não compartilharem suas experiências de práticas de sucesso. Como vocês sabem, sou professor de literatura e língua portuguesa, e em 2023 entrei em uma escola na qual eu jamais havia trabalhado, eu sequer sabia onde ficava, quando deparei-me com 2 colegas da minha área, da minha cadeira, que compartilham ideias. Lamentavelmente, o professor teve que sair da escola, mas a professora ainda está a trabalhar na instituição.
Resultado: eu acredito que em 2024, juntos faremos algum projeto, pois ela tem ideias muito interessantes. Também já trabalhei com raros professores de artes que faziam trabalhos espetaculares com os alunos, ao interdisciplinar arte com história. E é óbvio, isso é óbvio, porque toda e qualquer manifestação artística do homem é expressão de um determinado contexto histórico. E além desses professores de artes, trabalhei também com uma professora de teatro e um professor de música formado em conservatório musical, ambos no tempo integral. Tempo integral, um trabalho nada comum de se encontrar nas escolas públicas em geral. Independente da quantidade de professores a utilizar os multimeios disponíveis, as escolas têm que estar estruturadas, têm que oferecer tais recursos. As secretarias de educação querem e nos obrigam, nos cobram que pilotemos uma Lamborghini, mas nos dão um Fusca 1935. Como podemos superar tais obstáculos? A quem recorrer? Como, quase implorando, conseguir uma infraestrutura capaz de motivar professores e alunos? Em agosto de 2019, durante a conferência estadual que ocorreu em Belo Horizonte sobre a aplicação do tempo integral nas escolas mineiras, os palestrantes só diziam: os alunos protagonistas, eles podem ser motivados, eles são protagonistas da educação. E diziam também: os professores têm que. Sempre a cobrança em torno dos professores. Porém, pergunto, como realizar sem varinha mágica? Sobreviventes, há muitos anos a prática de buscas e pesquisas pela internet está cada vez mais em voga. Entre muitos fatores, a melhoria em encontrar materiais de qualidade e portais em que podemos confiar, que aprimoraram substancialmente a forma como gerenciam as postagens, como a Wikipedia ou Wikipédia. Sem dúvidas, o portal de pesquisas mais utilizado no mundo é o Google Search. Ninguém mais se recorda de sites buscadores antigos como Alta Vista, ou jamais ouviu falar do Q, ou tampouco usa os ainda existentes, e diga-se, mais rápidos do que o concorrente principal, os segundo e terceiros sites mais usados para busca, respectivamente, MSN Search, mais conhecido como Bing. Se lembraram do Bing? E o Yahoo Search. São esses os três primeiros. Claro que levar tais alternativas para a sala de aula facilita e muito ilustrar um assunto abordado. Já aconteceu comigo numa escola que eu trabalhava alguns anos atrás, num debate, uma turma ótima, ótimos alunos, chegamos até nas mulheres girafas que existem na Tailândia, em países daquela região da Ásia. E um aluno me pediu para pesquisar sobre as mulheres girafa. E ele pôde ver, retirar uma foto, expor a foto para a turma e ficaram bastante admirados. Percebam como o uso da tecnologia ajuda a ilustrar um assunto em sala de aula. Também é interessante divulgar para eles portais de museus, dicionários e estudos de idiomas que eles podem fazer de forma autodidata. Desde o seu lançamento em 2022, eu leio artigos e assisto a reportagens sobre
um site que, ao mesmo tempo, parece ser interessante e revolucionário, porém pode tirar o sono de muitos pais e professores. O ChatGPT, desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa de Inteligência Artificial americano da organização sem fins lucrativos OpenAI Incorporated. Apesar de ainda eu não ter experimentado o ChatGPT, penso em breve fazê-lo. A polêmica em torno desse recurso é se as pessoas saberão utilizá-lo de maneira saudável. Se ampliarmos os nossos horizontes, a inteligência artificial modificou os nossos velhos hábitos há algumas décadas sem que percebêssemos. E não me refiro à calculadora. Alguém deixou de fazer contas? Antes era preciso escrever à mão ou usar máquinas de escrever Hamilton ou Olivetti e, quando necessário, consultar um dicionário. Com a popularização dos computadores, CPUs e laptops e demais dispositivos como tablets e smartphones, a utilização de dicionários para eventuais correções ortográficas ou dúvidas semânticas ficou literalmente nas estantes do passado. Isso se dá em razão dos corretores ortográficos instalados nesses dispositivos ou as facilidades de procurar palavras em um dicionário online. Ninguém deixou de escrever, não é verdade? Na contramão está a manipulação do ChatGPT de maneira duvidosa, a levantar suspeitas sobre a autenticidade da criação humana de um texto. Já li e vi reportagens, vocês também já devem ter visto, sobre pessoas que tentaram burlar sistemas escolares e universitários e tiveram seus textos sob suspeita de plágio. Alguns até foram confirmados e os alunos processados criminalmente por plágio e fraude. Nessa esteira, também já vi muitas críticas negativas, principalmente sobre cantores e duplas de gêneros musicais sertanejo universitário, sofrência e funk rap, acusados de usarem o programa ChatGPT para escreverem suas letras, a fim de suportarem a pressão imposta por ávidas gravadoras sedentas por novos trabalhos. Ou até mesmo porque eles não têm criatividade nenhuma para escrever alguma letra, né? Somente no futuro saberemos se esses cantores são meramente momentâneos ou se eles conseguirão se eternizar nas pautas musicais do tempo enquanto artistas populares do quilate de Leonard Cohen, Canadá, Frank Sinatra, Estados Unidos, Amália Rodrigues, Portugal, Julio Iglesias, Espanha, Charles Aznavour e Edith Piaf na França, Peppino Di Capri, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli na Itália, Barry White na Inglaterra e Tom Jobim, Milton Nascimento e Gal Costa e tantos outros no Brasil. Só o tempo nos dirá. Polêmicas à parte, no meio da tormenta está a ética. Não vejo de forma negativa a utilização da AI. Muito pelo contrário. Entretanto, todavia, no entanto, porém, contudo, mas com responsabilidade. Afinal, o conhecimento humano é um patchwork
confeccionado ao longo da história do próprio homem, em conjunto com muitos alfaiates e muitas costureiras, a empregar técnicas incríveis, diferentes e criativas para alinhavar todo o conhecimento humano acerca de um assunto ou de vários assuntos. A inteligência pode ser até artificial. No entanto, a sabedoria é exclusivamente humana. E vocês? O que pensam para pesquisas pela internet e trabalhos com a ajuda da utilização da inteligência artificial? É possível ter ética ou não? Aguardo os comentários de vocês. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza e uma semana de presença divina a todos vocês, seus amigos e familiares. Um forte abraço e valeu!